Oi, pessoal. Estamos aqui de novo. Eu, Ana Cláudia Fossen, Eduardo Busanelli, Ivo Pinfield, gravando mais um episódio do Psicodoses. Nós vamos falar hoje sobre masculinidade. Então, masculinidade está em crise, gente. Como é isso? Como é que a gente pode entender a masculinidade hoje? Nossa, tem tanta coisa pra gente falar, hein? Então uns 2, 3 episódios, talvez. Podemos fazer parte 2. Depois a gente faz a parte 3, masculino e feminino. Acho justo. Depois fazemos uma de casal e vida amorosa. Acho que vai fazer Acho justo. 7 anos de podcast. Acho que é legal a gente primeiro homenagear a ideia que é o Novembro Azul. O Novembro Azul. Que a gente puxou, né, a ideia, né, como da feminilidade do Outubro Rosa e da masculinidade pro Novembro Azul. Que é o mês da prevenção ao câncer de próstata. Isso. Eu achei legal pegar uns dados antes disso de como que o homem vem se cuidando em termos de saúde. Né? Não sei se você puxou alguma coisa. Você pegou? Eu peguei só uns dados que eu achei legal. O homem tem uma resistência ainda, segundo aqui o dado, é dado da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, ele fala assim, 46% dos homens só vão ao médico quando tem sintomas. Isso é um problema porque para o câncer de próstata nem sempre tem um sintoma. Então você teria que fazer a prevenção por isso, já começar. Um câncer bem silencioso, né? Isso, por isso que é importante esse dado, né? E que as mulheres, eles acreditam que 78% desses homens acreditam que a mulher se cuida mais nesse ponto. É meio óbvio, mas é legal ter esse dado, até porque vocês mulheres têm muito mais, acho que mais coisa para cuidar, para se prevenir. Ginecologista, exame disso, daquilo, que já tem o hábito, e o homem precisa começar a ter mais. Já está passando da hora, né? Então isso é um dado importante para começar o cuidado da saúde física. É que eu acho que o cuidar fica do lado feminino para muitas coisas, né? E isso gera uma consequência benéfica para a mulher, que ela se cuida. Ótimo, né? Exatamente. Então ela vai se prevenir para isso. Eu vi uma passagem legal que é assim, uma tendência cultural, né? A gente estava brincando aqui antes da gente começar o podcast sobre isso, né? O quanto tem uma elasticidade entre o que é ser homem, a masculinidade, ou a mulher, mas hoje eu falo especificamente disso. É uma plasticidade entre o biológico e o sociológico. Como que isso é definido, como isso não é definido? A primeira coisa é aceitar uma plasticidade. Sempre. Eu adoro essa palavra, vou usar até o final. Complexa. Achou que é simples, começou a engessar, você já está indo para um caminho difícil. Porque primeiro que você não consegue conversar com ninguém, muito menos dialogar, estudar, ver pontos diferentes do que você pensa, do que você acredita, entender um pouco. E não é nada fácil. Para qualquer coisa isso, mas para a masculinidade também. Então, essa ideia de masculinidade hoje em crise, vou puxar um pouquinho, depois eu quero para a história. O Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês, para quem não conhece, ele está mais famoso de uns 20 anos para cá, mas ele é um cara extremamente inteligente. Ele falava que o que caracteriza a modernidade, em poucas palavras, é a palavra ambivalência. Que o mundo que a gente tinha até antes de ser moderno era um mundo mais arrumadinho, quadrado, todo mundo sabia o seu papel, todo mundo sabia quase o seu lugar na sociedade, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. O mundo foi bem parado nesse sentido. Até a modernidade a gente pode considerar aí um pouco antes da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. Tem gente que fala que é um pouco antes até do Renascimento para frente, tal. Começou a modernidade, Renascimento século XVI, né, para frente. Ele fala que dali começou, e da Revolução Industrial depois mais ainda, que ficou tudo mais rápido, tudo ficou mais acelerado e os papéis de todo mundo começou a se alterar. Então nós não temos mais aquela firmeza ou aquele ajuste que tinha-se antes. Não é à toa que a palavra principal que você vê do Bauman é liquidez. Né? Amor líquido, tudo é líquido para ele. Né? Então eu acho importante a ambivalência. Então, o que é ambivalência? Nós não temos mais o mesmo padrão do que tinha-se antes. Ponto. Agora, não quer dizer que você não possa ter, por exemplo, tradição, que você não possa ter hábitos, estruturas biológicas, sociais para isso. O que quer dizer é que não dá mais para engessar. De qualquer forma. Isso eu acho legal. Então, por exemplo, você hoje quer encaixar muito o homem num papel, sei lá, de
provedor, tem que pagar as contas, tem que ter um modelo muito arrumadinho e você não conseguir ver a possibilidade, por exemplo, de não ser assim. Como é que você faz? Você se perde. É o que a gente chama de... Você fica neurótico. Você sai do que acha que é certo, que é errado. Tem um modelinho muito, muito, muito arrumado. Então esse é um ponto que eu acho legal. Se vocês querem abrir mais um pouco disso, a gente abre. O que você acha? Quer abrir um pouquinho, hein? Não, fica à vontade. Vai. Então esse é um ponto. Outro ponto é a sobrevivência da espécie. Essa é uma coisa que eu gosto de estudar. Sobrevivência da espécie é assim, como que a gente chegou até aqui? Como que a gente chegou até desenvolver a nossa linguagem, desenvolver a capacidade de sobreviver às tragédias? Porque chegar na modernidade não é muito fácil. A gente estava falando aqui, chegar a entender como a gente chegou após modernidade não é uma coisa muito simples. Então você fala assim, bom, como é que o homem, né, a masculinidade, como que a gente chegou no processo de sobrevivência? Será que a gente sempre foi como é hoje? Por que a gente protagonizou algumas coisas e a mulher não, em alguns modos? Tem gente que não gosta disso. Quando fala assim, olha, provavelmente o homem começou a externalizar, quer dizer, sair de casa, cultivar as coisas, caçar, trabalhar, ir para a guerra. Não necessariamente porque era só mais forte ou tinha uma estrutura biológica, mas porque muitas vezes a mulher estava grávida ou com os filhos. Tem gente que não gosta dessa postura. Eu já vi. Não é que eu não gosto, eu acho que ela não pode ser deixada de lado. E ela não pode ser também exclusiva. É só isso e acabou. Exato. Isso não, mas não é uma coisa que dá para deixar de lado. Pensar que o mundo até... Quando que a gente falou na feminilidade? No episódio, até 40 anos atrás não tinha anticoncepcional, não tinha... A mulher ela não tinha muito esse poder que ela tem hoje. Falar, olha, não quero ter filho, não tô afim. Não é assim que funciona. A sociedade quer, o homem quer, o outro quer. E hoje ela fala, eu não quero. Há 5.000 anos atrás não era muito assim. A cabeça das pessoas era muito diferente. Então, muitas vezes a mulher estava grávida ou perdeu o filho, que perdia-se muita criança. A mortalidade era muito alta. Então, é um aspecto que eu acho importante deixar validado, mas não engessado. Uhum. Eu já vejo algumas tendências de indo para lá que é só isso e justifica-se muita coisa, não concordo, e do outro também querendo negar que isso existiu. Não existiu, isso não conta. Eu falo, peraí, conta. Eu acho que ele tá na conta das pessoas. Esse é um ponto. Desse passado, a masculinidade, eu não sei como é que seria se a mulher tivesse entrado no domínio. Como é que seriam as filósofas, as rainhas, as imperatrizes, se elas tivessem dominado. Mas elas foram presentes durante um tempo. Ah, sim. Né? Isso mudou. A gente viu historicamente que isso mudou. Sim. Engravidaram do mesmo jeito também. Existiam boudicas, existiam faraonas, existiam antes, né? Isso é que a gente tem sempre que pensar, talvez, na história ocidental, né? Eu tô tentando achar o primitivo pra gente chegar nisso. Por exemplo, você fala assim, e por favor, isso não é medir poder, é só um ajuste. Fala, quantos filósofos que a gente vê hoje que foram a base do pensamento ocidental? Então você fala, olha, quando alguém fala mal ou bem, você fala, peraí, qual foi a raiz disso tudo? Então a gente tem a tríade dos grandes mestres, o Platão, Aristóteles e o Sócrates. Como que foi desenvolvida a linguagem? Como que a gente chegou até aqui? É isso que eu gosto de trabalhar. Obviamente, nesse episódio não vai dar tempo. Mas tem todo um caminho histórico muito complexo, muito difícil, que a gente chegou até aqui. Então, eu gosto de trazer esses pontos. E tem, é lógico, as mulheres, que sempre, óbvio. Então, esse é um ponto. O vínculo que existe entre o homem e a mulher ao longo da história e que nem sempre teve... acho que a maior preocupação que existia no passado era da sobrevivência e da competência de se sobreviver no mundo. Como que eles iam trabalhar isso juntos? Por exemplo, catástrofes, a mortalidade, guerra, violência, um povo mudando de um lugar para outro. Como que isso é muito comum. Migração de povo para lá e para cá, pensando lá atrás, tá? Hoje a gente tem uma vida mais organizada, plano de saúde, a gente tem vacina. Pensa no mundo complexo que veio chegando até aqui.
Esse é um ponto a ser validado muito bom. Eu gosto. Inanição crônica, falta do que comer. Tem um estudo dizendo que o ser humano até 300 anos atrás passava fome, era 80% da população. Passava fome não, perdão. Não comia o suficiente para o que hoje é de vitaminas e proteínas para sobreviver. É isso. Como que as pessoas viviam? Será que era... Como é que era esse embate? Então, eu acho que a palavra é como que o homem e a mulher e o masculino procurou cooperar junto com essa sobrevivência. Então, eu acho legal isso daí. O que a gente toma cuidado também é com as generalizações de tudo isso. Então você quer dizer... Não quero dizer nada, só estou colocando pontos para a gente chegar lá. A gente chama de miséria semântica. Você já viu esse termo? Isso é muito legal. Miséria semântica é assim, então você quer dizer que o homem é isso, ou a mulher é isso. Eu falo, nem vou responder para você. Porque dá uma miséria semântica tão grande que você impede de abrir o ponto. Você impede de chegar numa essência mais complexa. Bom, isso não impede de existir o que a gente também não está legal, que precisa entrar, que eu vou chegar na crise. Eu só estou tentando entender e mostrar como que será que a gente chegou até aqui. Então você fala assim, tinha um autor que ele falava assim, coisas terríveis acontecem com todo mundo nesse mundo. A gente só tem que tomar cuidado e entender o que acontece com cada um. O gênero feminino hoje, o que tem acontecido com as mulheres? De ruim, de violência, de coisas horríveis. E com os homens também. Hoje a gente está falando da masculinidade. Por exemplo, o homem tem uma tendência a passar mais necessidade. Tem uma tendência a ir mais em prisão, ser mais preso. Quantidade de presos no mundo. Morador de rua. Pior desempenho na escola. Normalmente sai de homem. Vítimas de crimes violentos. É mais o homem. Suicídio, até que a gente falou. Acidentes em geral. Acidentes em geral. Morte em guerra. Mas não tem mulher em guerra. Lógico que tem. Mas a morte é maior. Então tem toda uma violência muito forte em cima. Por que eu acho legal esse ponto? Como que a gente precisa se estruturar nesse mundo e como que eles estão oferecendo hoje um caminho de como a masculinidade deve ser. Eu não sei o quanto algumas linhas estão despreparando e outras linhas estão endemonizando. Endemonizando que fala? Demonizando. Demonizando. Então, que é a pobreza, a miséria semântica. Mas eu acho que hoje é o geral da coisa, é uma análise muito mais superficializada das coisas, de maneira geral, e de colocar em caixinhas, né? Ou é isso ou é aquilo. E não só desse tema, estou falando de maneira geral de tudo. Uma polarização, né? Uma polarização das ideias, e aí é o que você falou. Se coloca tudo numa caixa ou na outra. Então, ou é aquilo ou é isso. E o que você está trazendo é que o cenário ele é de uma complexidade. Exatamente. Que a gente tem que ter um olhar atento para não cairmos nessas polaridades o tempo todo. Porque se a gente for cair A gente trouxe a questão da feminilidade no episódio anterior. E agora da masculinidade. Primeiro, é óbvio isso, mas a gente tem que falar que ninguém está trazendo como se fosse uma competitividade de espaço, né? E de também tentar dizimar que a biologia é diferente, né? Porque eu gosto de partir do princípio da biologia. Existe biologicamente diferenças no feminino e no masculino. Cromossomicamente, somos diferentes. A parte hormonal, ela é diferente. O desenvolvimento cerebral e tudo que rege o corpo, eu estou dizendo da biologia da coisa, não estou falando de cultura, de interpretações filosóficas da coisa. Então, assim, existem diferenciações que no papel histórico do homem e da mulher, seja quem criou isso tudo, seja você acredite ou não, existe porque existe, né? A história até aqui nos trouxe, de alguma maneira, com algumas ideias do que é o masculino e do que é o feminino. Eu acho que a gente está vivendo hoje, a tua pergunta da crise, é que uma série de aspectos das tradições ou do que foi embutido como conceitos, né, da masculinidade paradigmas, e feminilidade,
estão em xeque, estão sendo quebrados, ou, né, há uma tentativa disso por uma série de fatores. E aí entra essa questão da masculinidade em crise, que eu acho que é o seguinte, um dos raciocínios, e longe de mim querer esgotar o tempo e falar isso aqui. Mas não tem como a gente pensar que o papel do masculino está em xeque, em crise, por conta do feminino, que também tem mudado nos últimos anos, das questões da feminilidade. Tem se organizado para isso. Tem se organizado, tem buscado espaços, enfim. E também a gente não pode esquecer que existe também outras formas de identificação, seja LGBT, sejam os gays, sejam, enfim, que antes ficavam muito restrito ao masculino e ao feminino. Então, o homem se considerava um homem, né? E a mulher, mulher, e ponto. Era uma coisa ou outra, vamos dizer, do ponto de vista da denominação. Sim. Né? A norma heterossexual, ela é uma norma que vai se flexibilizando em 20 anos pra cá, né? Quando a mulher, ultimamente, começa a buscar... tem que ter cuidado em falar essas coisas. Buscar direitos, reivindicar lugares que invadem, não tem como, o que era do masculino em algum nível. Começam a aparecer com mais força as tendências não heterossexuais, mais homossexuais. E isso começa a cair num campo mais da normalização, né? O papel do homem e a masculinidade nesse aspecto começa também a ficar, eu não vou dizer em xeque, mas começa a ficar de um outro jeito. Porque a figura do homem sempre foi ligado a quê? A força, né? A ser o provedor. A virilidade. Há alguns aspectos que ficaram também muito num campo de um julgamento, às vezes, do machismo, vamos cair no conceito do machismo, para usar um termo aí crítico disso. Sim. Né? Então, acho que agora, muitos homens se veem num limbo, porque o que se era atribuído ao papel do masculino deixou de ser exatamente só do masculino. Se há insegurança consigo mesmo no âmbito do que é ser o homem ou masculino, você fica muito mais suscetível também aos vieses atuais, da cultura atual. Essas quebras todas das tradições colocam muitos homens em xeque até que ponto ser masculino é ser o homem antigo, né? Digamos, da virilidade. Então, ser masculino não é ser machista. Eu acho que a gente precisa pensar isso. Exatamente. Sim, né? Exatamente. Ser masculino é uma coisa que eu acho que está em construção e não é mais, talvez não, quer dizer, não é que não é mais, talvez não dê mais para alçar a mão daqueles paradigmas tão bem montadinhos que estavam aí. Isso. Porque estava montadinho. O que acontece, né, da era cristã para cá é montar, e na verdade da Idade Média para cá, é montar uma imagem masculina muito sem furos, muito, como é que eu vou dizer, sustentada com muita consistência. Ser homem é 2 pontos. Tinha lá 5 itens. Valente, forte, provedor da casa, quem ganha grana, quem faz negócio, quem manda na casa, quem consegue uma mulher pra ele. E tudo que ficasse fora disso era dado como marginal. Então, o masculino hoje, ele não precisa ser isso, ele pode ser isso, e ele existe no mundo inteiro. Ele não precisa ser isso, mas aí o limbo se faz quando a gente abre esse espectro. Eu acho, né? Sim, eu acho. Que é essa ambivalência que o Zygmunt Bauman coloca da modernidade. Ele fala, olha, exatamente. Você precisa ser engessado igual antes. Eu achei uma definição do Jung, se vocês me permitirem aqui. Claro. Fala. Que é uma definição, não tem nada a ver com a masculinidade. Eu vou falar de neurose, mas a neurose como uma coisa engessada. Esse é do livro, se chama Símbolo de Transformação, que é o livro que ele se separa do Freud. Né? Antes chamava Símbolo de Transformação da Libido. Depois ele trocou de nome, eles se separam dali.
Ele diz assim, ó, na neurose, o produto substitutivo é uma fantasia de procedência e alcance individual, faltando aqueles traços arcaicos característicos da esquizofrenia. Nas neuroses, nunca ocorre uma verdadeira perda de realidade, mas apenas uma falsificação da realidade. Ele não ajuda muito a nossa vida, não é uma coisa tão simples, mas eu vou chegar lá. Clareou, mas bora lá. Falsificação da realidade é o quê? Quando a gente começa a entender o mundo real hoje, por exemplo, o que é a neurose aqui que eu coloco? Então, eu não estou criando, que às vezes os extremismos fazem isso, é isso que eu quero dizer. O que é falsificar? É levar para um lado que depois no seu dia a dia isso não vai acontecer. Não ocorre desse jeito. Então, a demonização da masculinidade, por exemplo. Isso pode virar uma coisa muito neurótica. Assim como o cara que é extremamente machista, como você falou, e tem aquela pauta para seguir chata, que se você não for aquilo, se é isso, se não for isso. Ambos os lados, tanto faz. Temos que lembrar que tem cara que quando toma um fora mata a mulher. Temos muito. Sempre que esses são os extremistas, Isso né? é extremista. Isso é o machismo, isso não é masculinidade, isso é o machismo. Isso a gente chama assim, depois eu volto na neurose. Você não pode, não deveria, né? Pegar uma parcela da sociedade masculina que comete o machismo tóxico, violento, criminoso, ou que não chega nem no criminoso, que maltrata, bate, maltrata, isso representar a masculinidade inteira da sociedade ocidental. Por isso que é difícil de explicar do jeito que você estava explicando, porque a gente tem que tirar o pé disso e falar, peraí, do que nós estamos falando? Né? Então, o que o Jung coloca nas neuroses é isso, é você não engessar. É a capacidade que a gente tem de caminhar nos opostos, opostos no sentido masculino, agora de não ser tão masculino quanto já foi exigido lá atrás e poder entender essa ambivalência do momento. Uhum. Então o que ele coloca aqui é não falsificar essa realidade. O cara querer se achar o machão em vez de entender o que é o masculino. E às vezes ele não... eu vejo muito isso. Isso entendeu? É um ponto sensacional, Du. Eu acho isso engessa. Eu vou só te interromper, porque quem tá ouvindo a gente precisa pensar, né? Ou seja, ser masculino não é ser machista, não é ser macho, não é ser essas coisas. O que é ser masculino? Eu acho que pelo menos o convite, a partir da teoria que eu advogo como psicanalista, é assim, o que é isso e o que é que os homens querem? Porque quando a gente opõe feminismo a machismo, a gente tá fazendo uma oposição errada, na minha opinião, ela é equivocada. O feminismo é um movimento para a libertação das mulheres e para a igualdade das mulheres, na medida em que, de fato, a gente pode comprovar historicamente que as mulheres foram tendo perdas de uma série de coisas, ainda mais no mundo moderno. Talvez no mundo antigo não, mas no mundo moderno sim. Né? Agora, o masculino, eu acho que às vezes, e aí, como psicanalista pensando, ele se questiona pouco. Até porque, como o paradigma, como o Ivo falou, estava tão montadinho ali, a coisa estava tão dada. Eu acho que quando a gente coloca uma estrutura que ela tem poucos furos, ela não deixa a gente questionar muito as coisas. Então, eu acho que o interessante é poder pensar que você não precisa ser machista ou um outro homem que não é homem. Porque essa é uma oposição que ocorre com frequência. Isso não é do masculino. Né? Isso é de uma outra coisa. Isso é do feminino. Então, sensibilidade. Um conceito bobo. Manifestação dos afetos. Outro conceito humano. Tá? Humano. Exatamente. Manifestação dos afetos é um conceito humano. Todos nós somos capazes de manifestar os nossos afetos. Homem não chora, homem não pode falar determinadas coisas, homem não pode falar que ama, homem tem que ser durão. Então, é aí onde eu acho que a gente entra nisso que você chama de ambivalência, se é que eu te entendi. Mas no sentido de que, assim, quando a gente tem uma norma muito estabelecida, sem furos, a gente não abre para questionamento. Então, o que eu acho que, na verdade, que as mudanças da modernidade trazem para o homem? Uma possibilidade de questionamento. E como conduzir esse questionamento? Né? Que não seja opondo feminino ao masculino, feminismo a machismo, entendeu? Que é olhar o masculino. Isso é o que a gente chamou de miséria semântica. Né? Miséria semântica é isso, você fazer essa é isso ou isso? Você fala, não, mas não é aí que nós estamos conversando. O quanto eu acho que os homens conseguem se questionar que homens eles querem ser.
Isso. Porque a gente, assim como as mulheres estão se fazendo essa pergunta, os homens também têm que se fazer essa pergunta. Como mudou? E aí? Né? Eu acho que passa por aí. Muito legal, porque você consegue também, com a ambivalência do Zygmunt Bauman que ele traz, então, por exemplo, para a mulher seria o quê? Você dá um exemplo mais emblemático. Então a mulher teve todas as conquistas até agora. Conquistou. Só que surgiu uma ambivalência, um problema. Hoje é muito comum uma mulher de 32 anos entrar numa ambivalência moderna. Ela está super bem na carreira e quer ser mãe. O que ela vai fazer? Uma ambivalência. Ah, tá certo, tá errado, é bonito, é feio. Não, é uma ambivalência da modernidade. É uma conquista que traz uma ambivalência. Isso eu acho muito sóbrio. E o homem é a mesma coisa. Falou, olha, a mulher conquistou esse espaço, tá? Financeiramente ela ganha igual ou superior a você e não quer parar de trabalhar para ficar em casa, ela quer continuar. E qual que é o teu papel aqui? Onde está a sua potência masculina? Como que ela vai ser exercida? E aí a gente se perde. Falando, não sei. O problema é você querer achar uma certeza. Como diz um mestre meu, ele falava, o problema na vida não é querer estar perdido, não é você estar perdido, é não querer se achar. Perdido você vai estar em um monte com masculinidade, com idade. 90% do tempo de uma vida, de uma encarnação. Exatamente. Então, se esse é o problema, estar perdido, tudo bem. O problema é não querer se achar. Só que na angústia, como diz no existencialismo, a gente vai buscar as fontes que a gente acha que são mais... Normalmente elas são mais autárquicas, elas são mais... Como é que chama? Mais... quando alguém quer mandar muito, eu perdi a palavra. Autoritárias. Ditadoras. Porque a ditadura, ela te dá uma certeza. Então, isso fica ruim. Isso é uma coisa do Freud, né? O inconsciente, quando ele balança, isso é uma coisa... Aí eu entendo o que você chama de neurose, né? Esse trecho que você leu. A neurose, ela trabalha muito mal com meios termos. Né? O meio, né? Ela precisa de um estabelecimento ali. Isso. Né? E é uma defesa. Né? Então, o que a gente chama de angústia? Angústia é um aparecimento do real, um aparecimento de uma realidade muito maior do que a gente, uma contingência que diz pra gente, tem alguma coisa que não tá disfuncionando. Então, eu acho que a angústia da modernidade é dizer pra gente, tudo vai mudar depressa, e os paradigmas que a gente estava tão confortavelmente acostumados ali, os cipózinhos que a gente se agarrava com frequência e com facilidade, acabaram. É a fluência e a liquidez do Bauman. Exatamente. Acabaram. Né? Isso não vai mais existir. Então, eu acho que o masculino foi entrando nesse negócio e foi talvez se perdendo. Eu não sei, assim. Eu costumo dizer que eu acho que homens fazem coletivos... diferentes, muito diferentes. Eles são coletivos menos... Como é que eu vou dizer isso? Eles são menos ativistas. Eu odeio esse termo, eu não consigo lembrar imediatamente nada melhor. Mas eu destrincho o ativista, assim, às vezes fica mais fácil. É uma coisa do tipo... Eu acho que os homens se organizam menos pra ir atrás do que eles querem pra vida. Você fala mais subjetivamente? Subjetivamente, inclusive. Sim. Eu acho que homens se organizam super bem. Mas eu acho que isso é estrutural. É biológico. Tá. Eu vejo assim. Não sei. Tô pensando aqui, não sei. Eu acho que o ponto de partida do homem quanto a essas necessidades, existem outras. Mas ele é diferente da mulher. Como que você falou desse ativismo, ou dessa necessidade de organização para, enfim... O homem ele tem um funcionamento, acho que de maneira geral, mais pragmático e menos subjetivo. Pragmático, que eu digo, mais objetivo, pode até ser muitas vezes mais superficial ou mais para, né, atingir metas mais rapidamente. Mas tem uma função mais de autoproteção, mais de sobrevivência, no sentido prático com a vida, né? E menos aberto. E aí acho que isso está mudando quando você traz a questão da sensibilidade, ou de outro termo, vulnerabilidade. Isso está atingindo mais a questão do masculino hoje também. Acho que também passa por aí, né? De dar mais espaços para o sentimento, para a subjetividade, para... Isso seria muito saudável, para a né? vulnerabilidade. Que é o que a gente faz todo dia, né? Na clínica. Não, eu também acho, porque é o que você trouxe, é do humano isso. Exato. Não é questão de... Eu acho que ao longo do tempo, o homem foi criando essa... Para o masculino, foi ficando essa casca mais endurecida. Foi ficando meio proibido, né? Meio proibido, E que, ultimamente, isso tem sido mais colocado na pauta
e acho que é o que você trouxe como... Isso é do humano. É do humano. Né? Então, acho que isso tem que ser trabalhado e está sendo, enfim, mexendo numa seara desse masculino enrijecido ao longo dos tempos, que é o que a gente está vendo hoje. Né? E acho que aí talvez muitos homens não se encontrem em lugar nenhum, porque eu tenho que ser aquele homem viril que meu avô e meu pai eram. Isso. Ou eu posso demonstrar mais meus sentimentos, mas e aí? Onde que eu tô nisso? Né? Enfim, é uma questão. E existem homens que, enfim, eu acho que aí é de cada um, que se identificam ainda com uma natureza e com não espaço para essa sensibilidade. Né? Não espaço interno. E não estou dizendo nem que eles sofram. Esse é um mecanismo já estabelecidos. Né? Mas será que... Aí eu tenho uma pergunta que eu não sei se a gente tem resposta, porque são aquelas questões que para psicanálise e para psicologia... Bom, para psicanálise não, mas talvez para psicologia. O social moldou muito os homens, né? Então, se a gente for pensar... esses mitos sobre o masculino, o mito da virilidade, o mito do que é um homem, o mito do cavaleiro romântico, o romantismo, eu acho que foi um movimento literário e artístico que moldou muito. O homem tinha que vir num cavalo branco, cavalo branco, alçar a sua princesa da torre e ir embora. E assim, eu acho que o século XIX, ele... como é que eu falo pra você? Ele estrutura, de alguma forma, algo que vem do cavaleiro medieval, que era o homem que não era só um guerreiro, ele era bom na espada, ele era ligado à igreja, ele era um representante da igreja, porque ele era um nobre, ele sabia de agricultura, porque os feudos viviam disso, né? Agropecuária, né? Viviam disso. E ele era um homem letrado. Porque antes do advento, da tomada do cristianismo no mundo ocidental, os gregos não tinham tanto isso. Era diferente. Gregos e romanos, né? E depois que os romanos foram se cristianizando, também foi mudando. Os gregos eram diferentes, né? Tinham termos que eram usados para o feminino e para o masculino enquanto virtudes. Tem um termo que eu acho interessante, que é o termo que foi traduzido para virilidade no latim, que é Andrea. Inclusive, André é um nome que em italiano é usado para homens e para mulheres. É mesmo? Que é muito interessante. Andrea é um termo para virilidade que indica valentia, que indica potência, que indica proatividade, que indica aquela pessoa que vai lá e faz o que ela precisa ser feito, que indica, inclusive, essa questão da sobrevivência, do autocuidado. Então, é muito interessante pensar que alguns termos foram divididos entre masculinos e femininos e eles existiam na língua, na semântica pregressa, anterior ao cristianismo, como para todo mundo, como para o humano. André era um termo que você usava para quem era corajoso, de uma maneira geral. E podia ser uma mulher ou um homem. Então, eu acho que tem uma divisão que foi sendo estabelecida no Ocidente, que aí eu não sei se ela segue uma questão natural, aí é uma pergunta que eu tô fazendo, porque para psicanálise o cultural ele é bastante importante, porque o inconsciente ele é dado pelo discurso. Então a gente pensa na psicanálise que tanto o feminino quanto o masculino eles são efeitos de discurso. Se eles são efeitos de discurso, eles são efeitos de cultura, né? E aí a gente fica pouco natural nesse sentido. Se a gente for pensar... as vivências que a gente tem hoje de alimentação, de sono e de sexualidade, que a gente podia pensar que são algo bem natural, biológico, elas são pouco biológicas. A gente não transa só para procriar, a gente não come só quando tem fome, a gente não dorme só quando tem sono. Nem um pouco. Então ela tá muito culturalizada, né? Muito é efeito de discurso, uma série dessas coisas. Então eu fico pensando um pouco o quanto a cultura vai fechando a vida nesse sentido, deixando as normativas, as heteronormatividades ali. E agora o que a gente tá vivendo na normalidade, que eu acho que é mega angustiante mesmo, é uma abertura para isso. Tá? Uma abertura para uma novidade aí, como tudo gera angústia. Sim. Então, né? Isso é inegável. Mas, assim, é pergunta. É uma questão, eu não sei. Mas vamos pensar assim do ponto de vista... Vamos pensar... Vamos trazer um conceito de arquétipo, vai. Do masculino e do feminino. Desde a biologia... Tá. Até todas essas nuances que a gente tem pensado, né?
Não dá pra gente fugir disso também. Também, eu também acho. Porque a cultura, ela incide num determinado momento histórico e ela depois deixa consequências, né? Ela vai Ela deixando o rabo. Vai deixando o rabo. Mas é o que você falou. Tá bom. Se a gente fosse respeitar vamos idealizar uma natureza das coisas. Uhum. Da gente comer só quando a gente tem fome, da gente dormir quando a gente tem sono, da gente acordar quando o sol dormir quando o sol vai embora e acordar quando o sol chega, que seria dentro de um ponto de vista idealizado, né? Vamos imaginar que quem criou isso tudo pensou assim, vai. Seria fofo. Seria fofo. E não é. E não a é. gente sabe que não é. Tá. Agora, não dá pra gente imaginar que essa questão do que é da natureza do masculino e o que é da natureza do feminino, claro que esse arquétipo ele vai ser muito grandão, né? Vai ser 2, 3 características. Mas não dá pra gente desconsiderar que isso, muito provavelmente, nunca vai deixar de existir. Não sei se eu tô me fazendo entender. Uhum. Mas não, assim, existe um ponto de partida biológico da criação, da natureza das coisas, que a gente está falando, e quando a gente fala do feminino e do masculino, eu acho que esse lugar hoje do masculino, ele está em xeque no sentido dessas funções que você falou que até 20, 30 anos atrás eram o conceito de masculino, mais enrijecido, mais durão, mais, né, com essas características todas blindadas, e que atualmente alguns furos estão perpassando essa natureza enrijecida. Sim. E a questão é como dar espaço para isso. Como pensar isso. Como pensar isso, não é? Exatamente. O que a gente falou, a Ana trouxe, o que a gente está falando de plasticidade a Ana trouxe mais que nem a modernidade, a pós-modernidade, os discursos, o discurso que está dentro de uma situação que seria a parte mais cultural. E você está trazendo o biológico. O quanto elástico e complexo é isso. E quem é muito, até na nossa área, irresponsável de querer engessar um negócio desse e passar por cima de um monte de coisa. Porque aí vem os movimentos extremistas, né? Isso, porque... Dentro dos red pills, que agora todo homem tem que tomar testosterona, a testosterona tá sempre baixa. Eu não tô caindo nessa armadilha. Mas existem excessos, claramente. Claro. Né? O movimento red pill, que é de trazer também de um jeito caricato e esse homem, entre aspas, antigo e tal. Eu acho que até um medo de uma certa perda dessa construção e desses cipós que estão tão à mão aí, né? Um medo de perder, porque eu acho que sim, estava construído, né? E do ponto de vista do feminino também, né? Existem, entre aspas, exageros ou tendências da busca de um lugar de uma igualdade mesmo de tudo, que não é possível pela biologia da coisa. E não é pra ser, eu acho que não. Falando. Mas eu acho que o que concorre um pouco na modernidade, e aí eu não tô falando nem de certo e de errado, que concorre um pouco com isso da natureza que você falou, são as teorias de gênero, que são novas. Novas assim, não são novas enquanto teorização, a Butler tá aí há muito tempo, tem outras pessoas que estão aí há muito tempo, mas elas são hoje novas como potência discursiva. Uhum. Tá? E elas vão discordar completamente disso que você acabou de trazer. Então, assim, eu não tô defendendo essas teorias, até porque eu não tenho competência para falar disso nesse momento. Mas eu acho que esse é um fator que tomou conta da discussão na medida em que, de fato, algumas minorias precisavam de voz. Para romper um pouco a questão da heteronormatividade. Só existem homens e mulheres e eles estão divididos ali. Né? Esse discurso veio para trazer que assim, olha, existem formas do humano se apresentar conforme o gênero, e aí elas estão para poder dar conta dessas pessoas que estão aí. Né, também trans, todo, né, o que engloba o LGBT, PNQIA+, né, aí, da coisa toda. Então, isso eu acho que é importante a gente pensar. É um discurso que tomou força, e talvez a gente pensar por que tomou força, como é que deu essa abertura. Do mesmo jeito que o homem, pensado como antigamente, old school, ele perde força e abre-se aí possibilidades de pensar, isso toma força e toma o discurso, entendeu? Assim, é isso que eu acho que é interessante. Ele toma o discurso. Então, uma análise aí por trás, que eu particularmente não sei dizer pra vocês hoje isso. Eu acho que popularmente eu gosto de um termo que é assim, em qualquer área disso, homem, mulher, LGBT, tal, mas falando da masculinidade, que é o nosso tema.
Eu fico muito atento quando alguém quer desmoralizar alguém. Então, mas isso é a tópica da modernidade, né? Exatamente. Como é que eu argumento? Eu desmoralizo você para eu poder ganhar minha argumentação. Isso é uma semântica. Essa é a tópica. Isso é uma pobreza de semântica horrível. Essa é a tópica da modernidade. Exato. Então, o que acontece quando tem uma desmoralização? Na visão junguiana, você entra num caminho de sombra. Você vai colocar na sombra um monte de aspectos. Vai colocar embaixo do tapete. O que não pode, o que é proibido. Não. Então, a desmoralização é diferente do que, para a masculinidade hoje que eu vejo? A responsabilização. Como eu posso me responsabilizar como homem viver no mundo de hoje? O que eu posso fazer para cuidar disso? Eu sei que estou sendo muito generalista, mas só para a gente ter um começo aqui para onde partir. Então, a gente sai de discursos que desmoraliza e você entra num discurso que você responsabiliza. Faz sentido até isso? É um caminho, né? Seja pelo biológico, seja pelo entender o que conservou o hábito masculino que a gente chegou até aqui. Por que o príncipe deu tão certo? Até que ponto ele não deu errado? Porque ele deu certo até um certo ponto. Ele fez sucesso. Ele não foi embora. Não estou dizendo que é certo. Funcionou. Vende até hoje. Tá cheio. Ele tem um caminho. Dá certo, será que... Não sei. Dá certo que eu quero dizer assim. Ele conservou um comportamento. Nós estamos falando dele ainda. Ele plasmou. Se ele tivesse errado, ele já teria 2 anos de garantia, já teria ido embora. Ele funcionou. Não socialmente, mas você está falando dele. Nós estamos falando de donzela, nós estamos falando de um monte de aspectos que você trouxe. Estou dizendo. Não estou dizendo que é certo, que tem que ser assim, mas nós estamos falando deles. Então, pro Jung é uma visão mais arquetípica e complexa. Nem vou entrar em questão aqui porque não vai dar tempo. Opa, é um arquétipo que entrou. Ele podia, lá na antiguidade, podia ter um outro nome. Arquétipo quer dizer formas antigas, formas que se estruturam, que estão aí. Nem estou dizendo que é isso engessado. Mas nós estamos falando deles ainda, né? A Frozen, ela resgatou um potencial na Disney porque ela tem um arquétipo ali forte. Muitos arquétipos. Tá. Então a questão é desmoralizar? Não. Responsabilizar. Tá bom. O que é uma coisa que é importante a gente responsabilizar? A sensibilidade masculina é um ponto. Qual que é a diferença entre sensibilidade e não ser viril? Isso é um ponto legal. Para você trazer. Na minha opinião, elas não deviam nem estar na mesma frase. Porque a virilidade não é falta de sensibilidade, a priori, né? É uma condição humana. É uma condição da humanidade. Você pode ter uma mulher viril e super sensível, um homem viril e super sensível. O que o Jung falava disso? A integração. O que nós, homens, a masculinidade não está fazendo? Nós não estamos integrando aspectos da humanidade. Tanto faz para onde ele vai. Agora, o grau, como, quanto, aí nós estamos vendo quem gosta de desmoralizar o homem dando medida, sem ser homem. Está dando uma medida sem estar dentro de uma situação complexa para isso. Como que você sabe o quanto, como, quando? Porque tem perfil, tem individualidade. Aí nós vamos ficar até amanhã. Tipos psicológicos que são complexos de você pegar e engessar e falar, você tem que ser assim, ó. Porque se você não for assim, você está errado, ou está errada, ou está para qualquer um. Mas hoje, então isso eu acho problemático. Mas integrar, mais para ontem. Sensibilidade, virilidade. Agora você pega perfil. Você pega o perfil de um rapaz, por exemplo, que, sei lá, ele trabalha com arte. E tem uma sensibilidade. Tal. Eu estou sendo bem clichêzento, tá? E uma pessoa que entra, por exemplo, no exército de elite. Tem um outro perfil, que tem uma outra cabeça. Como é que eu vou encaixar esses dois na mesma quantidade e grau de sensibilidade e virilidade? Não dá. Eu estou sendo bem simples, tá? Dá para complicar muito mais. Então, essas linhas muito engessadinhas que viram a neurose, complica. Ele empobrece a conversa. Mas dá para a gente abrir para muita coisa. Então, a integração acho que é uma palavra importante para a masculinidade. Integrar. E acho que esse aspecto do... A mulher foi sempre vista como um ser mais emocional, né? E o homem mais racional, do ponto de vista de como até aqui a gente caminhou. Eu acho que esse espaço para o emocional do homem, do masculino, essa abertura para sentir mais, para trabalhar a sensibilidade e que a sensibilidade seja uma forma também de construção né, da autoidentidade,
não apenas ela ser, né, vista como algo do feminino só, que até então era assim, eu acho que é isso que talvez está em jogo hoje, né? O homem, quer dizer, ele não precisa provavelmente ser aquele homem das cavernas ou o homem de 100 anos atrás, porque o mundo mudou, a experiência humana mudou, né? Então, assim, esse espaço, essa abertura, é claro que é de cada homem, mas acho que isso é o componente principal do momento. E é o que acho que muitas vezes causa confusão ou causa dificuldade nessa crise que a gente falou do masculino com ele mesmo, né? Eu não estou falando não da visão de fora, né? De fora, de quem não é homem, né? Eu acho que esse espaço, essa lacuna, ela está se criando e a gente está num começo disso, eu acho. Num começo dessa mudança, dessa vertente da sensibilidade, do sentir, do lado emocional do homem, né? O que você está falando, se a gente for falar um pouco do lado técnico, é assim, quando um arquétipo, vamos supor, da masculinidade muito forte, assume um controle excessivo da psique, o ego ele não consegue mais conversar com isso direito. E ele gera uma rigidez. E aí que começa o problema. Para qualquer coisa, mas especificamente para a masculinidade. Que é não poder, por exemplo, terminou um casamento e o homem está sofrendo com isso. Ele não queria que terminasse. Ele gosta da esposa e não quer. E ele não tem esse espaço para demonstrar que ele está frágil, vulnerável. Na masculinidade, que você não acha esse espaço, não é legal. Obviamente. Porque não é questão de homem e de mulher, é de sofrimento por ser humano. Sofrimento psíquico. Psíquico grave. Mas aí eu acho que tem uma questão do coletivo masculino. Que eu tenho uma... E é questão, tá, gente? De novo. Aliás, eu tenho várias questões sobre o masculino nesse sentido, até porque eu não sou homem. Então, né? Então, assim, eu acho que o coletivo masculino se cuida muito pouco. Uma coisa que eu acho que as mulheres acabaram aprendendo a fazer, até pelo... a relação de cuidado que a própria mulher tem com tudo. Isso. Então, vamos pensar, né? A coisa de que a mulher cuida da casa, cuidava, né? Da casa, dos idosos e nanana. Então, o reunir-se entre elas e falar sobre as questões e abrir-se, ter essa sensibilidade para os sentimentos, para os afetos, é algo que foi sendo cultivado séculos e séculos a fio no feminino. Então, o que eu às vezes me estranho é os homens têm poucos amigos que eles podem sentar e falar. Quando eu recebo um homem, por exemplo, esse exemplo do divórcio, ele é ótimo. Eu recebo no consultório um homem que diz assim, estou me divorciando, eu não queria, eu estou muito triste, era minha família, e estávamos casados há X tempo, blá, blá. Bom, você tem um bom amigo com quem você possa conversar? Não. Porque daí, eu acho que porque o modelo daí do senta homem... o modelo do coletivo e fica assim, não, arruma outra, sai com fulana de tal que tá solteira. Então, aí começa a quinta série, né? Aí começa a quinta série. Quando tem um grupo de homens ali, que eu acho que eles são ótimos para serem amigos, eu acho que os homens fazem coletivos interessantíssimos, que eu acho que até que as mulheres não sabem fazer, precisam aprender com os homens nesse sentido. As mulheres acabam dificultando o grupo ali, a coisa, mas as mulheres de fato sabem acolher umas às outras. Para algumas coisas ali que são estritamente do feminino. E aí os homens começam uma tiração de sarro, começa uma coisa aqui, e aí dispersa, e aquele sofrimento fica ali, né, isolado, mal. E aí, claro, e que bom que de uns 10, 15 anos pra cá os homens têm procurado terapia, porque não procuravam. No começo da minha carreira, dá pra contar nos dedos. Os masculinos da minha clínica eram crianças, via de regra. Acho que a porcentagem que eu falei no começo aqui de prevenção para terapia, acho que não. Pra gente, acho que aumentou bastante. Hoje eu tenho idosos, homens idosos em análise, né? E eu acho isso uma novidade. Isso é uma novidade, na verdade. Uma novidade. Né, assim, de pensar um pouco, alguém, sei lá, de 70 anos que vem dizer assim, eu não tô bem. Eu acho que assim, né? Ana, não sei se responde, eu acho que falta pra gente, o masculino, dar espaço pra algumas coisas. Eu não sei se tudo precisa mudar, mas dá um espaço. Fala, você tá sofrendo? Um espaço para questionar. Exatamente, só questiona. Isso. Precisa questionar toda a estrutura. Olha, não sei, mas no momento ali, vamos ver, que nem o exemplo do divórcio. Olha, eu quero a pessoa de volta, a pessoa tá obsessiva para ter, porque a virilidade, eu vou imaginar essa pessoa com outro, eu não suporto isso, minhas fantasias ali, tal. Então,
você achar um espaço para cuidar disso, não vai tornar você nem menos, nem mais homem do que isso. Isso que é o machismo, que às vezes vem e fala, cara, desculpa, isso aí não tem nada a ver. Que os homens possam falar da queda da potência sexual, que é a história da testosterona, né? Sim. Então, assim, a queda, que eles Óbvio. possam falar de um divórcio tardio, né? Que eles não imaginavam, que eles possam falar da impotência de ter filhos, que isso é uma coisa antiquíssima, comum, né? Infelizmente, mas nunca é. Aumentar a quantidade que eu falo de sentimentos que você Aumentar percebe. espaço. Isso sim. Sabe antigamente, quando falava assim, não fala com o teu pai ou com o teu avô, que ele não tá bem. Ele tá sempre bravo, puto. Ele não tinha outro sentimento. Não mexe com ele hoje. Ele não tinha medo, não tinha espaço para ter isso. Então, esse espaço eu acho importantíssimo. Agora, reverter algumas coisas, que é uma pergunta que eu costumo fazer, eu falo, é uma pergunta educada, tá, gente? Será que as mulheres, essas excessivas, que cobram sensibilidade masculina, elas aguentariam também um homem muito sensível no dia a dia? Então isso é interessante. Aguentar no sentido não de ser forte, de, olha... Porque assim, na hora que... Nós vamos cair num campo... Não, é só... Nós vamos polemizar o negócio agora. É difícil isso, né? Mas eu paro aqui só assim, porque é difícil, não que não deva. Não, porque eu acho que isso não tem resposta atual. A gente não construiu a resposta. Lógico que não, é isso. Porque eu acho que a gente não construiu. Porque eu acho que também as mulheres, quando a gente pede que os homens mudem, que o masculino seja outro, a gente tem que se responsabilizar pelo pedido que a gente faz. Lógico. Então, a gente tem que se responsabilizar pelo desejo disso. E eu acho que a coisa fica um pouco distópica, na minha opinião. E aí eu vou falar como mulher. Tá, que é aquela coisa assim, bom, que eu dou risada quando algum paciente traz pra mim, quem paga o motel. Parece uma questão besta, mas é a questão do milhão. Quem paga o jantar? No primeiro encontro, no segundo encontro, sei lá, até que a coisa se estabeleça entre eles, se é que vai se estabelecer, né, entre o par hétero. Porque eu acho que nesse sentido, o pessoal fora da heteronormatividade se organiza muito melhor. Gays, lésbicas, o LGBT tal todo aí, todo o grupo, né? Eles se estabelecem muito melhor. Por quê? Eles já se liberaram de algumas amarras. Já tiveram que se liberar de algumas amarras. Então, o acordo que eles vão fazer dali pra frente, seja como for, na base da sexualidade, quem paga a conta, quem sustenta a casa e biriri bororó, isso... A coisa mais desenrolada, né? A coisa tá mais desenrolada, porque eles já tiveram que desenrolar o começo da história. O pessoal pode usar, talvez, o Zygmunt Bauman na hora de pagar a conta. Falar, ó, eu li que o Zygmunt Bauman falou que na modernidade a conta tá chegando. Tá aqui, ó. Você abriu a conta e falou, olha, eu ouvi dizer no podcast que isso é ambivalente. Não tem uma resposta tanto pronta. Tanto fez como tanto Exato. faz. Tudo vai ser a base do discurso e do diálogo. Vai depender da plasticidade biológica e cultural. E nós vamos precisar chegar num caminho. Então, mas é onde eu acho que é a angústia. E aí é onde acho que o que está estabelecido, o cipózinho que está instalado lá há bastante tempo, ele é o que a gente agarra na primeira coisa. E por isso que isso é tão polêmico. Lógico. Né? Por isso que isso é tão polêmico. Porque daí fica uma situação na qual as mulheres defendem que o cara não paga nada e quer dividir R$40 de cerveja, e os homens falam assim, bom, mas não era isso que elas queriam. E aí a gente fica numa situação que eu acho que ela é complicada. O limbo, né? E aí é angustiante para os dois lados. E aí eu acho que traz uma coisa da liquidez. E é o que eu digo, eu não tô defendendo, e muito pelo contrário, os moldes antigos, tá? Mas eu acho que eu defendo que as pessoas possam sentar e dialogar nesse sentido. Sim. O que é bom, o que não é. Mas eu acho que... E aí eu acho que tem uma coisa. Que pode ser polêmica pra caramba. É muito complicado para os homens perderem a virilidade. Talvez seja muito complicado para as mulheres perderem um pouco que elas tinham em relação aos homens. Né? Do ponto de vista da fantasia, tá, gente? E não do concreto. Tá. Porque no concreto... Mulheres sempre sustentaram casa sozinhas, porque muitos homens desaparecem no meio do caminho e não assumem filhos e tudo mais. Sim. E não pagam pensão, ou somem, literalmente. Isso existe desde que o mundo é mundo. Inclusive tá na lista dos caras que vão preso, né? Que vai preso. Agora virou lei, né? Então, assim, né? Então, eu acho que assim... Então, acontece no concreto mulheres que pagam a conta. Sim. Sempre aconteceu. Só que na nossa fantasia, e aí onde eu acho que isso perpassa, na nossa fantasia... Ele deveria fazer várias coisas nesse sentido. Então,
É aí onde eu acho que a gente... O saco sem fundo. Né? Pô, cara. Nunca vai estar bom, né? Entendeu? Aquela coisa de que assim... Não, e eu não tô... E com isso eu não tô defendendo o masculino nem o feminino. Mas aí eu tô também defendendo uma coisa do tipo... Para pra conversar. Né? Faça um diálogo, assim, é novo, é diferente. A gente tá num momento diferente, isso tá veiculado que tá diferente. Eu brinquei com a história do Zygmunt Bauman. Não é assim, as pessoas não têm mais informação sobre isso. Isso tá acontecendo na surdina. Só acontece entre mulheres feministas. Não, gente, isso acontece no dia a dia. O que eu falei do Zygmunt Bauman, a hora que chegar a conta, brincando, mas é sério, na verdade é trazer esse diálogo. Sair de pauta pronta, que já não, porque você fez isso quer dizer aquilo, se o homem fez aquilo, ele é outro, se a mulher fez tal coisa é aquilo. É muito mais complexo. E poder ter um diálogo, isso é bacana. O que a gente se provocou brincando aqui, será que a mulher aguenta a sensibilidade do homem? O homem faz isso? Porque aqui a gente tá... Primeiro que a gente é amigo. Segundo que a gente tá conseguindo fazer uma coisa, pelo menos é o nosso objetivo, eu acho, claro, me corrija, claro. que é desinfantilizar as pessoas. Para de ser infantil. O que é infantil? Quando você não consegue discutir uma coisa que você não concorda, ou que tá diferente, ou que você não entendeu. Você fala, cara, você sai dos extremismos. Então, isso, tudo que a gente colocou aqui, muita coisa não vai ter resposta, mas a gente pode deixar ponta solta de uma costura para a pessoa falar, olha, deixa eu ver como é que eu faço isso. E não é ponta solta no sentido de que a gente não quer comprar polêmica. Eu acho que é a ponta solta porque a gente, de fato, não tem respostas construídas. Exatamente. E suportar essa angústia. E suportar essa angústia de não ter a resposta. Isso. De estar ali num certo buraco, de dizer assim, nós não sabemos como serão os homens e as mulheres de agora. E a gente não sabe como a coisa vai acontecer. Né? Então... essa coisa do masculino de desaparecer, de não mandar recado, de não saber conversar. E não é só porque ele é masculino, é porque hoje a gente namora e paquera pela internet. Exatamente. É o que eu trouxe aqui, E é uma regra nova, é uma regra recente, se a gente for pensar das redes sociais, o quê? 15 anos, 20 anos? Então, assim, tem uma geração toda que talvez já... Nossos filhos mais jovens, né? Nasçam meio que sabendo como se organizar com isso. O like é isso. O coraçãozinho vermelho é uma coisa, porque tem uma série de... Os códigos. Os códigos, eles sabem, né? Mas assim, quem tem mais de 20 e poucos anos não sabe. Não. Quem tem 30, 40, os divorciados, né? Os divórcios prateados que tem 50 para mais, eles não sabem esses códigos. E diga-se de passagem... E a gente vai ter que se adaptar. Diga-se de passagem, como eu falo sempre para os jovens, é um diálogo, é uma conversa empobrecida. Geral. Mas eu acho que eu volto naquele ponto lá. Disso tudo independente agora do homem e da mulher, é a responsabilização em vez da desmoralização. Se responsabilizar. Você saiu com a moça, ou saiu com o cara, saiu com quem você quiser. Como que você se responsabiliza como ser humano daquilo que você quis ir atrás? Uhum. Ou como que você não quer ir mais ir atrás? Ou o que você quer fazer com isso? É a responsabilidade. Você puxa uma conversa mais de adulto. De gente grande, né? Para não ficar desmoralizando que eu acho que é isso que talvez o masculino não esteja muito acostumado fora do âmbito dos negócios e do trabalho. Que é sentar e dizer o que está pensando sobre aquilo. E dizer realmente o que quer sobre aquilo. Então, quando talvez o masculino esteja diante do feminino, ele não consiga dizer, ele se cale, né? Eu só quero sair com você para uma noite, uma coisa assim, ou não, eu queria muito uma relação com você. Eu acho que isso é quase impossível de ser dito, né? O que eu ouço no consultório é uma coisa, mas você disse para ela o que você quer? Você explicou para ela o que é que você quer? Aí ele vai dando umas meias mensagens, umas coisas pela metade, enlouquecendo a outra parte, né? E você fala assim, mas como é que você decodifica? Tem uma gramática envolvida nisso. Tem uma gramática dos relacionamentos. E uma gramática que mudou de 20 anos pra cá. E aí eu vou percebendo que todo mundo fica perdido e o que acontece é que assim, eles se perdem, o interesse vai se diluindo no meio do caminho e eles se desencontram. Aquilo que já era muito difícil quando as regras eram todas escritinhas e bonitinhas, que eram os encontros amorosos, que eu acho que vale um podcast sobre isso, se encontrar amorosamente com alguém é uma das coisas mais complicadas que eu já vi. Não, vale mesmo. Bem legal. Eu acho que vale. A gente poder pensar que que a gente tá no meio do olho do furacão de uma mudança, isso fica ainda mais difícil, porque não tem código. Não tem código estabelecido. Então, antes, por que era fácil? O cara vinha de cavalo branco, te tirava da torre, se casava com você, né? E a gente ia... Agora não tem cavalo branco, agora
Mas tem mulher que espera cavalo branco, mas tem mulher que não espera. Agora, tem homem que espera uma mulher mais do lar, mas tem homem que não espera. Eu acho que o leque se ampliou muito. Você entendeu como a coisa fez... Antes as coisas eram mais, como você falou ali, mais cada coisa no seu lugar, né? Era meio líquido e certo o que acontecia antes, entendeu? Era meio certeza. E essa abertura traz complexidade. Muita. Aumenta a complexidade. Então, o encontro amoroso, que já era de uma complexidade gigante, porque envolvia o inconsciente de cada um, a expectativa e o narcisismo de cada sujeito ali envolvido, hoje ele envolve uma coisa do tipo de a gente não consegue nem o começo, que é decodificar o que o outro quer da gente. Quer dizer o que o outro quer da gente. Exato. E lembrar que a comunicação ela é falha a ponto de que o que eu digo não é o que você ouve, e o que eu digo é incompleto para aquele momento. Então, mas vocês já escutaram isso? Acho que você está falando, eu estou pensando. Eu já escutei várias vezes assim, tanto não diretamente para mim, né? Mas também em consultório, muitas mulheres trazendo como queixa isso, da atitude dos homens nessa questão dos encontros, dos relacionamentos. Você fala de falta de atitude? Falta de atitude, de iniciativa, de aproximação, de pegada, Muito. de não sei o quê. Porque eu acho que eles não sabem o que eles estão fazendo. Então. Uma organização ajudaria muito. Não, mas e aí Uma organizaçãozinha. Por isso que vende esses cursos extremos, né? De como se tem que Porque daí aparecem os legendários da vida. Aparece várias iniciativas. Várias coisas. Aparece os coaches sobre o masculino. Aparece curso. Não, na internet. Isso eu pesquisei pra hoje, gente. Eu pesquisei. As páginas que tem sobre... e se dizem psicanalistas ou psicólogos. Nem sei se são, porque não tem o CRP na página do Instagram. Eu pesquisei, eu tive a manha de fazer isso. Abre a caixinha, né, de pergunta, e a pergunta é: o cara sumiu depois da transa, o que eu faço? E aí eles dão um curso de como segurar um homem. Quando eu descobri que ainda existe curso pra isso, que não é da Madame Pompadour, que antigamente era Madame... dá um curso pras mulheres. Pras mulheres. E dos homens a mesma coisa. Acho que eu falei idem. Existem páginas e páginas dizendo o que você não pode dizer pra uma mulher no primeiro encontro, o que você deve fazer pra pagar ou não um jantar, um motel, o que seja. Então, assim, pipoca, para não dizer que brota do buraco da tomada, uma situação que eu achei patética, que na verdade é uma retomada do que a gente tá dizendo que a gente não quer, na minha opinião, que é dizer assim, como eu devo falar e como a comunicação com aquela pessoa plasma. É líquido e certo, é certeira. Então, mas é um modelo pronto. É um modelo como pronto. A gente falou também dos diagnósticos, né? Exatamente. Tem o diagnóstico, tem um remédio. E esses perfis têm milhões de seguidores, hein? Tem milhões de seguidores. E eu acho que, pra mim, pelo menos soou patético. Quando eu vi o filme, as pessoas seguem. E devem se influenciar por aquelas falas. Por isso que acho que pra gente... Deu nosso tempo já, né? Acho que tá dando. Estamos terminando. Só pra gente fechar, pegar um resumão. Porque é um tema muito complexo. Assim como a feminilidade. Acho que a gente pode voltar, então, a juntar esses temas. Falar de relacionamento, falar de... Abre pra muita coisa. Vale a porque ele é pena. muito rico, né? Acho que gosto dessa conversa aqui. Então, a gente começou falando da história primitiva. Um pouco de onde isso tudo vem. E quão complexo é. Como que foi construída uma sociedade, essa sociedade que a gente vive, de onde que ele veio, de onde que não veio, o histórico, a linguagem, a filosofia. Falando do masculino. Como que chegou até aqui, o poder, a igreja, as construções políticas, socioeconômicas, culturais. Prestem atenção, gente, a complexidade disso tudo. Para chegar a falar, foi isso, foi aquilo. Você fala, presta muita atenção. Antes de ser bonito, de ser feito, de ser legal, de não ser... Veio. Depois disso, a gente falou, pulamos bastante coisa, mas falamos de uma modernidade complexa do nosso amigo e mestre Zygmunt Bauman, trazendo a ambivalência, onde tudo que era muito certo e arrumado se desconstruiu, ficou líquido e tornou muito mais complexo do que também já era. Não devia ser... Eu não acho que antes também era muito fácil, só era mais definido. Fácil, eu já não sei. Porque falta guerra, violência, porrada, não falta. Peste, povo... Mas isso nunca faltou, né? Exatamente. Então, ponto. Então, isso... O que mais que eu queria falar disso? A gente tentou escapar da miséria semântica de ficar definindo coisa, bobinha. Acho que escapar dos extremos é interessante. Exatamente, dos extremos.
E aqui na minha visão mais do Jung, o quanto ele busca, a psicologia junguiana busca integrar, acho que é uma palavra que eu gosto, você integrar o masculino. O que está faltando hoje? Nessa complexidade, o homem poder integrar mais para si. Está excessivamente de um lado. O que você integra? O que está faltando? O que está muito passivo? Que isso o próprio inconsciente ele vai Super cobrar. concordo, eu acho que falta organização Uma mesmo. organização disso, uma percepção, um senso, um autoconhecimento, uma busca para isso, né? Isso. É Acho que isso. isso é um ponto legal. Fechamos, abrimos e não fechamos nada. Bom resumo. Não, Abrimos e não fechamos nada, mas tá ótimo. É conviver com a angústia É conviver com a das não questão. respostas. É conviver com a questão. Desculpa, e não desmoralizar ninguém. Você responsabilizar. É conviver com a questão. Responsabilizar por uma reflexão, por uma percepção. Isso dá... a conversa fica muito mais bonita, dá mais trabalho e fica mais robusta. A ideia, assim, acho que nossa, talvez quem está assistindo, quem está buscando informação para alguns temas, existem respostas mais pragmáticas. Claro. Né? Como a gente falou, TDAH, de nomes mais... Borderline. O que é... Agora, temas como esses, da feminilidade, da masculinidade, que envolvem várias ramificações... Séculos de conhecimento. Séculos, filosofia, biologia. A gente não vai necessariamente trazer respostas e é isso e pronto, porque simplesmente elas não existem. Elas estão sendo construídas e elas são temporárias. E na verdade, acho que a nossa ideia é trazer panoramas, pontos de vistas que possam, de alguma maneira, impactar em quem estiver assistindo, para que essas pessoas também façam as próprias reflexões. Isso. Né? Exato. E a responsabilidade é isso. O que a gente faz hoje, nós estamos construindo para frente. Exato. Já Claro, isso faz é parte. isso. Exatamente. É isso. Muito bom. Certo? É isso. Valeu. Fechamos, então. Até a próxima.